Fala, signo de Sagitário, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Giovana e eu tô aqui hoje para fazer uma leitura de tarô para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Sagitário. Essa é uma leitura geral coletiva, portanto ela não vai ressoar com todo mundo, pegue apenas aquilo que ressoar com você, ok? Essa é uma leitura para a gente ver as energias em algumas áreas da tua vida para o ano de 2026. Agora, se você quiser uma leitura particular, específica na tua energia, o meu Instagram tá aqui embaixo, você pode entrar em contato comigo para uma leitura particular específica na tua energia, ok? Sagitário, todo o direcionamento, conselho, energia que sai aqui na mesa é uma ferramenta para que te auxilie, te dê clareza para que você faça as mudanças na tua vida, ok? Utilize essa ferramenta, utilize esses conselhos para em prol de algo maravilhoso na tua vida. É o que eu te desejo, ok? Vamos ver lá as energias para o ano de 2026. A energia do teu ano de 2026 fala de mudanças. Mudanças muito rápidas que podem acontecer. Então, o teu ano, com esse 2 da sacerdotisa, talvez você saia de certa dualidade, de certas dúvidas que você possa ter. 2025 é um ano para você estudar, para você olhar para dentro, meditar, consultar a tua sabedoria interior, procurar essas respostas dentro de você, antes de você fazer qualquer coisa. Porque depois que você tiver essas respostas, você tiver pensado bastante, estudado as situações, você começa então a movimentar. A movimentação começa a acontecer na tua vida de uma forma muito rápida. Basta você decidir. Quando você decide, as energias começam a se movimentar em tua volta para que as coisas aconteçam. Claro que depende também da tua ação, mas tem essa questão aqui de decidir. Só que a tua decisão ela deve ser muito pautada na tua intuição, no teu espírito, naquilo que você mais sente, a tua intuição, o teu espírito fala. Outra coisa aqui, 2026 é um ano em que talvez você esteja muito no planejamento, porque o 2, né, ele fala do planejamento. Então não conte nada para ninguém dos seus planos, dos teus planejamentos, dos teus projetos, não conte nada. Primeiro você vai cuidar desses projetos, dessa vontade, como a natureza cuida da semente debaixo da terra, sabe? Você colocou a semente lá, você tem que cuidar, você tem que dar todos os meios para que ela siga o ciclo natural no tempo determinado que ela precisa. Para quê? Para ela, primeiro, ter aquele impulso, né, de crescimento, ela rompe. Então ela cresce, primeiro um broto, cada fase, sabe, tem cada fase, a fase da semente, a fase do broto, a fase da plantinha, até que ela se torne uma árvore. Só que nesse processo você não pode ir lá no segundo dia cavar para dar uma olhada nela, sabe? Vou dar uma olhada na semente se ela já virou árvore. Não, você tem que manter em segredo, você tem que manter guardado com você os teus projetos, os teus sonhos. Veja que na natureza, tudo que está muito no início é muito guardado. Igual a gestação, né? O bebê, antes mesmo da formação do bebê, quando a mulher descobriu que está grávida, né? Esperar ter o maior cuidado possível nos primeiros 3 meses. Porque são os primeiros meses, a primeira etapa, sabe? Em que essa semente, ela não pode ser mexida, ela não pode ser movimentada, ela não pode ser... tolhida ali de algum jeito, porque senão ela não vai, ela precisa de um tempo para que ela se transforme na árvore, porque a semente ela é uma potencialidade de tudo que ela pode ser. Então tem um tempo para que as coisas amadureçam, tem um tempo, e aí quando chega nessa etapa de amadurecimento, então as coisas começam a acontecer mais rápido. Então 2026 eu vejo como um ano de muitos planejamentos, um ano de você tendo mesmo esse cuidado de não conversar com alguém, de você pesquisar antes de fazer, de você planejar. 2026 vai ser um ano de planejamento para Sagitário. Quanto a amor e relacionamentos,
Aqui, se você já está num relacionamento, pode ser que algumas pessoas tenham uma comunicação um tanto quanto fria, ou a comunicação entre vocês pode ser que esteja desencontrando, sabe? Pode estar muito acelerada, teus pensamentos estão muito acelerados, né? Ou da outra pessoa também, e pode ser que as ideias de vocês não sejam muito compatíveis. Então, é o caso aí de ajustar, né, essa comunicação, ajustar os planos de vocês, né? Sempre nesse sentido de muita praticidade, né? Apesar que do campo ser amor e relacionamentos, aqui fala sobre esses ajustes na questão mental de vocês, justamente dos planos, das vontades. Mas com a carta do imperador aqui, o imperador é uma pessoa que zela muito, né? Às vezes ele é um pouco muito ríspido na comunicação, um pouco autoritário, mas ele é o pai, ele é aquele que acolhe, aquele que tem aquela coisa do proteger. Então, tem essa energia aqui também dessa proteção, de você trazer a proteção para o teu relacionamento. Então, por exemplo, se algumas pessoas estão noivas e vão casar, entendeu? Ou estava namorando e pensa em noivar, vocês também têm que resguardar um pouco, né? Lembra da sacerdotisa? Um pouco a relação de vocês diante dos outros, tá? Quanto a quem não tá no relacionamento, eu vejo que em 2026, né? Essa é uma leitura geral, coletiva, né? Então não vai ressoar com todo mundo. Mas eu vejo em 2026, pode ser que apareça alguém, mas alguém assim, nessa energia mais madura, uma energia que alguém de uma pessoa muito objetiva, que ela sabe o que quer, que ela tá indo buscar o que ela quer, entendeu? E se você estiver disposta, vá acompanhando, sabe? É alguém muito determinado, que sabe o que quer. Então, essa pessoa é muito disciplinada, organizada. Se esse tipo de pessoa que você quer para sua vida, pode ser que em 2026 apareça, assim, alguém nessa energia. Quanto ao trabalho e a carreira, olha, algumas pessoas aqui em 2026 enfrentando algumas questões no trabalho que possa te deixar um tanto quanto aborrecida, né? Ou alguns pesos no trabalho que podem, de repente, te trazer, sabe, conflitos ou te deixar com o mental, né, um pouco sobrecarregado. Mas com a carta da lua aqui também fala sobre os nossos sentimentos, né? Fala também dessa coisa do inconsciente. Então, em 2026, quando se trata a carreira e a trabalho, pode ter coisas aí que você ainda não descobriu no teu trabalho. Tanto pode ser relacionado à empresa que você trabalha, como pode ser relacionado aos colegas que você trabalha. De repente, você olha e começa a questionar, começa a aparecer algumas dúvidas em 2026. Talvez porque você tenha, né, alguns projetos paralelos, ou você planejando, algumas pessoas podem estar planejando trocar de carreira, então começa a vir aquelas dúvidas, aqueles medos, sabe? Na parte de carreira e trabalho, você pode ter alguns desafios aí, só que você tem que trazer aquela energia, sabe? De trazer luz para essas dúvidas, você tem que se questionar. Será que esses medos são fundados, sabe? Será que eu não estou sofrendo à toa? Então, você tem que trazer um equilíbrio, principalmente em relação a você. Porque a lua traz essa questão desses medos, de eu estar insatisfeita de repente, sabe? Com o meu trabalho ou com o meu ambiente de trabalho. Algumas pessoas, você pode estar sobrecarregada dentro do trabalho, algumas pessoas te passando responsabilidades que não são suas. Então, tem aqui algo no trabalho em que você talvez fique descontente. Então, você vai ter que manter uma postura diferente. Talvez você tenha que fazer algumas mudanças aí e impor alguns limites. Quanto a dinheiro e finanças, olha, nessa parte de financeira, dinheiro, investimentos, projetos, né, de fazer novas fontes de renda, investimentos, tudo mais, uma fase começa a se encerrar em 2026 e pode não, aqui tá falando, se encerra um ciclo antigo e começa um ciclo novo. Então, nesse novo ciclo, você pode ter uma entrada de dinheiro, né?
mas ainda está muito no início. Lembra que eu falei que 2026 era um ano de planejamento? Por quê? Porque eu tenho o 2 aqui, né? É uma energia do 2, uma energia mais de planejamento, de estar mais parado. Mas isso não quer dizer que as coisas não vão se movimentar, elas vão se movimentar. Por quê? Depois do planejamento vem a ação, que eu falei, né? Então, aqui na área de dinheiro e finanças, algum ciclo na tua vida financeira está terminando. Então, de repente, e começa um bom ciclo novo, né? Com as de ouros. Então, algumas pessoas que podiam estar com dívidas, você consegue negociar essas dívidas e quitá-las. Algumas pessoas que não sabiam como fazer um bom investimento começam a aprender. Há uma mudança aqui, é uma mudança muito positiva e profunda no campo de dinheiro e finanças. Por quê? Porque você vai encerrar algo e você está sendo chamado a trazer algo novo para o teu campo de dinheiro, entendendo a energia do dinheiro, fazendo novos investimentos, ou estudando sobre novos investimentos, ou aplicando em algo que você acredita. Tem uma renovação. Eu não posso falar aqui que é uma quantidade imensa de que você vai ganhar na Mega Sena da virada, eu não posso te falar isso, né? Mas vai ter uma transformação aqui muito profunda nesse campo e, consequentemente, uma nova fase começa aqui. Quanto à família, na família, algumas dúvidas, alguns bloqueios, algumas dúvidas que você poderia ter em 2026 ou que venham a acontecer em 2026, você tem que ter aquela postura de alguém que domina a comunicação, mas de alguém que se resguarda e se impõe, né, de impor limites. O 2 de espadas me fala aqui sobre aquele momento que você pode ter muitas dúvidas ou conflitos, ou ainda pode ser um conflito dentro da família em que você se sinta ou exijam de você que você tome um posicionamento. Mas a carta do mago, vindo aqui sobre esse 2 de espadas, me mostra que você vai ter muito jogo de cintura. O mago, ele é aquele que é muito versátil. Ele é até mesmo um ilusionista, entendeu? Então você vai se sair bem desses conflitos ou dessas situações que porventura alguém na tua família queira te colocar numa situação desconfortável, queira te envolver em algum problema, em alguma situação, você vai conseguir se sair muito bem. Por quê? Porque você vai se sair, você vai ter um jogo de cintura e eu não vejo que seria bom você se envolver nessas questões, não. Sabe? Tenha muita cautela, e aqui a sacerdotisa, ela é muito sábia, né? E ela fica na dela. Lembra do que eu falei do mistério, do segredo, de você ficar na sua? Fique na sua que você vai ganhar mais com isso, sabe? Se essa questão, esse conflito, essa confusão, ela vai contribuir para a tua vida, tipo, tem alguma coisa a ver com você, não tem jeito, eu tive que me envolver nisso, aí não teve jeito, né? Mas se isso aqui não vai contribuir para o teu plano, para o teu crescimento, para o teu planejamento em 2026, descarta, deixa de lado, não se envolva. Amizades e parcerias. Quanto a amizades aqui, algumas pessoas em 2026, porque tem essa energia da sacerdotisa, é uma energia mais fechada, é uma energia mais na dela, mais misteriosa, ela com ela mesma, ela estudando, ela planejando. Em 2026, eu não vejo você com um ciclo muito movimentado. No entanto, as amizades que aparecerem, ou as amizades que você já cultiva, eu vejo um equilíbrio e uma harmonia muito grande. Ou seja, quem já é teu amigo, tua amiga, vai continuar te apoiando, vai continuar numa boa convivência com você. E aquelas pessoas que você já sabia que não contribuem para a tua vida, que você já sabe, você simplesmente não vai dar muita bola. Então vai estar aqui muito equilibrado e você, na energia da sacerdotisa, sabendo diferenciar bem quem é amigo, quem não é amigo, quem contribui, quem não contribui. No âmbito da espiritualidade, essa combinação saiu aqui na energia do mês, não lembro se foi para Áries. Não, acho que foi para Touro, não lembro bem. Mas logo os primeiros signos que eu gravei, saiu também, mas nessa posição. Aqui no teu espiritual, e quando eu falo espiritual não é religião, eu estou falando de uma força maior, dessa conexão que a gente sente, uma conexão muito maior, né? Essa conexão de espírito.
O teu espiritual em 2026, você vai estar sempre buscando por algo. Se você tiver que tomar decisões, você vai sempre tomar a decisão através desse espírito, que eu posso chamar de espírito de intuição, voz interior, eu superior. Você vai estar conectado no sentido de esse vai ser o meu guia em 2026. Aonde quer que eu vá, o que eu tiver para fazer, que é justamente essa energia da sacerdotisa, que é a energia da intuição. Então a tua voz interior, a tua intuição vai ser o teu guia em 2026 para você tomar as melhores decisões, para você pensar, meditar, escolher, e antes de agir você vai se sentir muito mais seguro quando você tiver certeza que você está sendo guiado por uma vontade que não te abandona, é uma força, é uma vontade que não te abandona, é esse eu superior, esse espírito que guia a gente. Como conselho, olha, o Pajem de Espadas com o Eremita. Então o Eremita, ele é uma energia muito parecida aqui com a sacerdotisa, só que a sacerdotisa, ela é jovem, e o Eremita, ele é mais velho. Então aqui para mim fala de um amadurecimento. 2026 vai ser um ano que você vai amadurecer muitas coisas na tua vida. Você vai amadurecer e após isso você vai voltar, você vai ter inícios, novos inícios. Entendeu? A vida ela é feita de um ciclo. E em certos momentos eu sou um aprendiz, em certos momentos eu já sou o velho, né, ancião, experiente, que é o Eremita, né? O Eremita, ele tem essa coisa também de se voltar para dentro, de me conectar à minha voz interior, à minha intuição. E ele anda com uma lanterna, né? A luz dessa lanterna é uma luz que onde não ilumina longe, não é uma luz de LED, não é uma lanterna super forte. Então, para ele chegar em qualquer lugar, ele tem que primeiro confiar nessa luz e segundo, um passo de cada vez, porque essa luz, ela não ilumina tudo, ela ilumina uma etapa de cada vez. Então, 2026, como conselho aqui, confia no teu espírito, confia na tua vontade. O ano vai te trazer, conforme a tua vivência durante o ano, que você começa o ano de um jeito, você vai terminar o ano muito mais madura, muito mais, com uma consciência muito mais expandida, com muito mais sabedoria. Encare as coisas como alguém que já viveu muito, como alguém que é muito experiente. Perceba que alguém dessa energia do Eremita é uma pessoa que não se abala por qualquer coisa, entendeu? Que não estremece por qualquer obstáculo. Ele analisa cada obstáculo, cada pedra no caminho, cada coisa, cada acontecimento, ele analisa de uma maneira muito sábia. Então 2026 traga sabedoria, tenha sabedoria no decorrer do teu ano. E toda vez que você precisar de uma nova ideia, de uma nova vontade, da verdade, a verdade vai aparecer, mas ela aparece dessa sabedoria. Antes que você peça, você já tem a resposta, né? É isso, teu ano de 2026. Sempre que você precisar de uma nova ideia, de uma nova chance, de uma nova oportunidade, vai surgir, mas desde que você esteja conectado com essa sabedoria, desde que você esteja em contato com a tua intuição. Aqui é uma leitura que traz muito essa coisa do espírito, né? Tem cartas aqui muito sobre o espírito, a conexão, a intuição, o olhar para dentro, a harmonia. Além da praticidade, tem a vida material, mas tem aquela coisa também do sentimento, do olhar para dentro. Então talvez 2026 seja um ano que você vai se entender melhor. Como? Por cada situação que aconteça na tua vida vai ser um aprendizado. E se você tiver essa consciência de olhar tudo como um aprendizado, tudo como uma oportunidade de crescimento, não se abalando por qualquer coisa, você vai ver. Quando chegar no final de 2026, você volta aqui nessa leitura e me conta se não aconteceu isso. Eu tenho certeza que você vai ter um aumento consciencial, você vai ter um amadurecimento e que esse ano de 2026 talvez seja um ano base construtor para a vida nova que você vai viver a partir de 2027, a partir dos próximos anos.
Espero imensamente que essa leitura tenha ressoado com você, que teu ano de 2026 seja maravilhoso. Me conta aqui nos comentários qual a tua perspectiva para esse ano. Se inscreve no canal e eu te aguardo na próxima leitura. Até mais!